Você acredita que o amor verdadeiro pode nascer em apenas um dia? Que uma simples faxineira pode conquistar o coração de um bilionário? Esta é a história mais emocionante que você já ouviu. Me conta aí nos comentários. De onde você está assistindo esse vídeo? Qual cidade, qual estado? E não esquece de se inscrever no canal e deixar aquele like para me ajudar a continuar trazendo essas histórias incríveis para vocês. Agora, prepare-se para uma montanha-russa de emoções. O despertador soou às 5 da manhã, em um apartamento modesto do bairro Barreiro, em Belo Horizonte. Neuzane Santos abriu os olhos lentamente, ainda envolvida nos restos de um sonho que preferia não lembrar. Mais uma vez, sonhara que voltava para a universidade, que terminava o curso de engenharia, que conseguia um emprego digno. Sonhos que havia abandonado há 3 anos, quando a vida real bateu à sua porta com toda a brutalidade. Aos 26 anos, Neuzane havia aprendido que sonhar demais podia ser perigoso para quem acordava todos os dias na realidade crua de uma vida que não cabia em devaneios. Seus cabelos crespos ainda desalinhados do travesseiro emolduravam um rosto de traços delicados, olhos castanhos expressivos que já viram dor demais para alguém tão jovem, mas que ainda guardavam uma centelha de determinação que nada conseguira apagar. Levantou-se da cama de solteiro que dividia com a irmã caçula, Letícia, de 22 anos, que cursava enfermagem na PUC Minas com uma bolsa parcial. O apartamento de 2 quartos era pequeno, mas impecavelmente limpo e organizado, reflexo da personalidade de Neuzane, que sempre acreditou que a pobreza não justificava desleixo. "Neuza, você já vai?" murmurou Letícia, ainda meio dormindo. "Vou sim. Hoje tenho um trabalho diferente. Um escritório no centro. De novo essas emergências. Você vai se matar trabalhando." Neuzane sorriu tristemente. Letícia não sabia que ela havia acordado às 4 da madrugada para terminar a limpeza de um consultório médico na Savassi, seu trabalho fixo das terças-feiras. A ligação para o trabalho de emergência havia chegado às 6 da manhã anterior. José Carlos, síndico de um prédio onde ela já havia trabalhado, falando sobre um empresário desesperado que precisava de ajuda urgente. A terça-feira começou como qualquer outra. Banho rápido no chuveiro que esquentava aos poucos. Café preto forte, feito na cafeteira italiana que havia sido presente de casamento da mãe, e agora era uma das poucas relíquias de tempos melhores. Um beijo carinhoso na testa da mãe Conceição, que ainda dormia após mais uma noite de insônia causada pelas dores nas costas. Conceição Santos, de 58 anos, havia sido doméstica a vida inteira. Começou a trabalhar aos 12 anos na casa de uma família rica do Lourdes. Sustentou as filhas sozinha após a morte prematura do marido em um acidente de trabalho quando Neuzane tinha 15 anos. O diagnóstico médico que recebera 2 anos antes era claro e cruel. Artrose avançada, múltiplas hérnias de disco, cirurgia cara, tratamento longo e doloroso. Tudo que o Sistema Único de Saúde não cobria adequadamente. Tudo que custava um dinheiro que a família simplesmente não tinha. "Mais um dia, mais uma chance", murmurou Neuzane para si mesma, ajustando a mochila surrada nos ombros. Era sua filosofia de vida desde que abandonara o curso de engenharia na UFMG 3 anos antes, quando o mundo desabara sobre sua cabeça e ela precisou escolher entre seus sonhos e a sobrevivência da família. A mochila continha seus instrumentos de trabalho, produtos de limpeza de boa qualidade que ela comprava com desconto de um fornecedor que conhecia desde criança, panos de microfibra que duravam mais, luvas resistentes, uma pequena caixa de ferramentas básicas, porque Neuzane havia aprendido que uma boa faxineira precisava saber fazer muito mais que apenas limpar. O ônibus estava lotado naquele horário. Neuzane conseguiu um lugar em pé perto da janela e observou Belo Horizonte acordando. Vendedores ambulantes montando suas bancas, trabalhadores com olhos sonolentos caminhando apressados para pontos de ônibus, a cidade se movimentando no ritmo frenético de quem precisa correr atrás do sustento. Ela conhecia bem aquela rotina: acordar cedo, trabalhar até tarde, dormir pouco, acordar cedo novamente. Era o ciclo infinito de quem nasceu sem privilégios e precisava conquistar cada centavo,
com o suor do próprio trabalho. Do outro lado da cidade, no bairro nobre de Lourdes, Wilson Silva acordava em uma cobertura de 400 metros quadrados, com vista panorâmica da Serra do Curral. O apartamento era um exemplo de luxo discreto, móveis italianos, obras de arte selecionadas por um curador especializado, tecnologia de última geração, integrada em cada cômodo. Aos 35 anos, Wilson era dono de um império empresarial que havia construído com as próprias mãos, e também com a substancial herança deixada pelo avô, que fundara uma pequena empresa de contabilidade nos anos 1950. Sua empresa, Silva em Associados, era uma das maiores consultorias de tecnologia e inovação do país, com escritórios em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, além da matriz em Belo Horizonte. Alto atlético graças aos treinos religiosos de tênis 3 vezes por semana no Minas Tênis Clube, Wilson tinha o tipo de beleza masculina que impressionava. Cabelos castanhos escuros, sempre perfeitamente cortados, olhos verdes penetrantes, mandíbula definida que se tornava ainda mais marcante quando ele estava concentrado ou contrariado. Mas naquela manhã, Wilson não acordou admirando a vista deslumbrante da capital mineira. Acordou com o telefone tocando insistentemente às 6h15 da manhã e uma sensação de pânico crescendo no peito como uma onda fria. "Senhor Wilson, tem uma emergência no escritório", gritava José Carlos, seu diretor técnico, do outro lado da linha. A voz do homem estava alterada, quase histérica. "Um cano estourou durante a madrugada. Sua sala está completamente alagada." Wilson saltou da cama king size, sentindo o mundo girar ao seu redor. Naquele mesmo dia, precisamente às 18 horas, receberia os investidores americanos mais importantes de sua carreira. Richard Johnson, Margaret Stevens e David Chen, representantes de um fundo de investimento de Silicon Valley que havia demonstrado interesse em seu mais novo projeto, um sistema revolucionário de logística baseado em inteligência artificial. Um contrato de $50 milhões dependia daquela reunião. 50 milhões que significavam não apenas dinheiro, mas a consolidação definitiva de Wilson Silva como um dos empresários mais inovadores do Brasil. Como assim alagada? E os documentos, os equipamentos, a apresentação? Tudo encharcado, senhor. Estamos tentando salvar o que é possível, mas... A voz de José Carlos tremia. "Senhor, é muita água." O sistema elétrico da sala teve que ser desligado por segurança. Wilson desligou o telefone e correu para o banho, sua mente trabalhando freneticamente para encontrar soluções. Enquanto a água escorria por seu rosto, uma única certeza martelava em sua cabeça. Aquele dia definiria seu futuro, de uma forma ou de outra. 40 minutos depois, vestindo um terno Hugo Boss, que custava mais que o salário mensal de muitas pessoas, ele estava no 32º andar do edifício empresarial Minas Center, diante do caos total. Seu escritório pessoal, sempre impecável, parecia um campo de batalha após uma tempestade devastadora. Documentos confidenciais espalhados pelo chão como folhas mortas, equipamentos de última geração pingando água incessantemente, o notebook que continha a apresentação completamente encharcado e inutilizado, o cheiro de mofo já começando a tomar conta do ambiente refinado. A mesa de mogno maciço, que havia pertencido ao seu avô, estava manchada pela água. Os livros de sua estante particular completamente molhados, o tapete persa que custara R$40 mil, estava encharcado e provavelmente arruinado para sempre. "Quantas empresas de limpeza você já ligou?" perguntou Wilson, tentando manter a calma, mas sentindo a ansiedade crescer como uma cobra se enrolando em seu peito. "Todas as que conhecemos, senhor. É época de chuvas, estão todas sobrecarregadas." A Límpido Encia disse que só pode vir amanhã. A Clean Master está com 3 emergências similares hoje. A Premium Limpeza nem atendeu o telefone. José Carlos, um homem de 50 anos que trabalhava com Wilson há mais de uma década, parecia tão desesperado quanto o patrão. "E contratamos alguém particular, freelancer?" "Já tentei, senhor. Os poucos que consegui contato pediram valores absurdos aproveitando nossa situação de emergência.
Foi então que José Carlos, demonstrando a iniciativa que o tornara braço direito de Wilson, se aproximou hesitante, como quem está prestes a sugerir algo que pode parecer absurdo. Senhor, eu conheço alguém que pode ajudar. Meu porteiro comentou sobre uma faxineira freelancer que trabalha por conta própria. Muito eficiente, já resolveu algumas emergências no meu condomínio. A mulher é quase um milagre quando o assunto é organização e limpeza. Wilson o encarou com uma expressão que misturava desespero crescente e ceticismo profundo. José, eu preciso de um milagre real, não de uma faxineira qualquer. Isso aqui não é uma casa comum. É o escritório da Silva em Associados. Os americanos vão estar aqui em 12 horas. Senhor, com todo respeito, o que temos a perder? Se ela não conseguir resolver, pelo menos tentamos. E quem sabe? Wilson olhou novamente para o caos que era seu escritório. Papéis importantes espalhados, móveis danificados, o cheiro úmido invadindo tudo. Pensou nos 50 milhões de dólares, na reunião que definiria o futuro de sua empresa, na reputação que havia construído ao longo de 15 anos de trabalho duro. Está bem, disse finalmente, passando as mãos pelos cabelos em um gesto que denunciava sua tensão. Liga para ela, agora, e diz que é urgentíssimo, que pode cobrar o que quiser, mas precisa estar aqui em 1 hora. José Carlos pegou o telefone imediatamente e Wilson não podia imaginar que aquela decisão desesperada mudaria sua vida para sempre. E foi assim que o destino conspirou para que 2 mundos completamente diferentes se cruzassem de forma definitiva, irreversível e avassaladora. Às 8 horas da manhã, Neuzane desceu do ônibus na Praça da Liberdade, região mais nobre de Belo Horizonte. O contraste era gritante. Ela vinha do Barreiro, bairro de classe média baixa, onde as casas eram simples e os carros populares, e agora caminhava em direção a uma região onde os prédios eram monumentos ao poder econômico e os carros importados circulavam como se fossem a coisa mais natural do mundo. O edifício empresarial Mina Center se erguia diante dela como um gigante de vidro e aço, 40 andares de elegância arquitetônica refletindo o céu azul da capital mineira. A fachada espelhada criava um efeito visual impressionante, e Neuzane, por um momento, se sentiu intimidada pela magnitude do lugar. Ela ajustou a mochila surrada nos ombros e caminhou em direção à entrada principal, observando o movimento ao redor. Executivos de terno impecável conversavam ao telefone, mulheres elegantes caminhavam apressadas em direção aos elevadores, carros com motorista paravam na entrada para deixar passageiros importantes. Os seguranças de terno escuro a observaram com curiosidade mal disfarçada. Neuzane estava acostumada com esses olhares. Uma mulher negra, jovem, bonita, carregando produtos de limpeza em um bairro onde as pessoas chegavam de BMW, Mercedes e Audi. "Posso ajudá-la, senhorita?" perguntou um dos seguranças, o tom cordial, mas claramente investigativo, como se tentasse entender o que ela fazia ali. "Vim para uma emergência no escritório da Silva em Associados, 32º andar." Neuzane manteve a voz firme e educada. Há muito tempo havia aprendido que a melhor forma de lidar com preconceito era com dignidade e postura. O homem conferiu uma lista em sua prancheta e acenou com a cabeça. "Pode subir. Elevador social à direita, senhora." Neuzane sorriu internamente. Elevador social. Como se existisse elevador antissocial. Mas não disse nada. Apenas caminhou na direção indicada. O lobby do prédio era ainda mais impressionante do que a fachada. Piso de mármore travertino, que brilhava como espelho, lustres de cristal importado, uma fonte ornamental no centro, plantas tropicais cuidadosamente dispostas por um paisagista especializado. Tudo respirava luxo discreto e bom gosto. No elevador, Neuzane conferiu novamente o endereço anotado em um papel amassado. Silva em Associados, 302º andar, sala 3201. José Carlos havia sido bem específico. "É uma emergência real, Neuzane. O homem está desesperado. Pode cobrar o que quiser, mas precisa resolver hoje." Ela conhecia José Carlos há 2 anos. Ele era síndico de um prédio residencial de classe média alta, onde ela fazia limpeza semanal em alguns apartamentos. Um homem sério, correto, que sempre a tratara com respeito.
Se ele dizia que era uma oportunidade boa, ela confiava. O elevador subiu silenciosamente, e Neuzane aproveitou para se olhar no espelho. Estava usando sua melhor roupa de trabalho. Jeans escuro bem conservado, camiseta branca de algodão, tênis limpo e confortável. Não era elegante, mas era digno. Seus cabelos estavam presos em um coque prático, e ela usava apenas um batom discreto. No 32º andar, a porta do elevador se abriu, revelando um ambiente que a deixou momentaneamente sem fôlego. Era como entrar em outro mundo. Mármore travertino no chão, obras de arte contemporânea nas paredes, uma vista deslumbrante da cidade através de janelas de vidro temperado que iam do chão ao teto. A recepção era um exemplo de design moderno, móveis de linhas limpas, uma mesa de madeira nobre que parecia ter custado mais que um carro popular, flores frescas em vasos de cristal, tudo combinando perfeitamente para criar uma atmosfera de sucesso e sofisticação. "Você deve ser a faxineira", disse uma voz masculina atrás dela. Neuzane se virou lentamente e ficou face a face com um homem que definitivamente não era o que ela esperava encontrar. Alto, moreno, vestindo um terno que provavelmente custava mais que seu salário de 3 meses, ele tinha o tipo de presença que preenchia um ambiente. Os olhos dele eram verdes e penetrantes. Havia uma tensão na mandíbula que denunciava estresse extremo, e alguma coisa na forma como ele a olhava fez o coração dela acelerar. Não era só a beleza física, embora Wilson Silva fosse indubitavelmente um homem bonito. Era algo mais sutil, a forma como ele a analisava, como se estivesse tentando entender algo que não esperava encontrar. "Sou Neuzane Santos. E você deve ser quem está precisando de um milagre", respondeu ela, estendendo a mão com naturalidade. Wilson piscou, claramente surpreso com a resposta direta e segura. Ele havia esperado uma mulher mais velha, talvez tímida, submissa. Não esperava uma jovem bonita que o encarava diretamente nos olhos, que falava com desenvoltura, que tinha um sorriso que misturava profissionalismo com uma pitada de ironia. "Wilson Silva. Prazer em conhecê-la." Ele estendeu a mão e quando os dedos se tocaram, ambos sentiram uma espécie de choque elétrico. Não foi imaginação, foi real, palpável, como se uma corrente invisível passasse entre eles. Neuzane retirou a mão rapidamente, tentando disfarçar o impacto que aquele toque havia causado. Wilson, por sua vez, ficou alguns segundos olhando para a própria mão, como se tentasse entender o que havia acontecido. "Preciso que você trabalhe um milagre hoje", disse ele, se recompondo. "Tenho uma reunião crucial às 18 horas e meu escritório está destruído. Eu vi através do vidro quando subi." Neuzane caminhou em direção à sala devastada, e Wilson a seguiu, intrigado pela naturalidade dela em assumir o comando da situação. Que tipo de reunião? Investidores americanos, 50 milhões de dólares em jogo. Neuzane parou e assoviou baixinho, um som que fez Wilson sorrir involuntariamente. "Caramba! Bom, pelo menos hoje vou limpar algo diferente de consultórios na Savassi." Ela olhou ao redor da sala, avaliando a situação com olhos profissionais. O ambiente estava realmente devastado. Documentos espalhados, móveis molhados, equipamentos danificados, um cheiro de umidade tomando conta de tudo. "Você consegue deixar tudo limpo até às 18 horas? Pode ser bem honesta comigo?" perguntou Wilson, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que Neuzane não esperava. "Posso deixar brilhando, chefe. Só não faço milagres com decoração. Isso aí já era meio sem graça antes da enchente." José Carlos, que observava tudo de longe através da porta de vidro da sala de reuniões, escondeu um sorriso. Em 15 anos trabalhando com Wilson Silva, nunca havia visto ninguém falar com ele daquela forma. E mais impressionante ainda, nunca havia visto Wilson aceitar uma crítica com um sorriso. Wilson ficou boquiaberto. Ninguém jamais havia criticado seu gosto pessoal. Ninguém ousava. Ele era acostumado com bajulação, com pessoas que concordavam com tudo que ele dizia, que elogiavam suas escolhas sem questionamento. "Excuse me?" foi tudo que conseguiu dizer, ainda processando a ousadia daquela mulher. "Aquele quadro ali, por exemplo." Neuzane apontou para uma tela abstrata na parede,
uma obra de um artista conceituado que custara exatamente R$ 200.000. Deve ter custado uma fortuna, mas parece que uma criança de 5 anos fez com os olhos fechados e as mãos amarradas. Wilson olhou para o quadro, depois para Neuzane, depois novamente para o quadro. De repente, ele viu a obra com outros olhos, e pela primeira vez se perguntou se realmente gostava dela ou se a havia comprado apenas porque o curador disse que era uma peça importante. E então aconteceu algo que não acontecia há anos. Wilson Silva riu. Riu de verdade, com gosto, como se alguma coisa dentro dele tivesse se libertado. Você é diferente, disse ele, ainda sorrindo, e havia algo em seus olhos que fez o coração de Neuzane acelerar novamente. Espero que isso seja um elogio, chefe. É o maior elogio que posso fazer. E naquele momento, sem que nenhum dos dois percebesse completamente, algo irreversível começou a acontecer entre eles. Às 10h30, Wilson estava em uma reunião de emergência com sua equipe no andar de baixo, tentando reorganizar a apresentação para os americanos sem o material que havia sido danificado pela água. A sala estava tensa. 5 engenheiros, 2 designers e 3 analistas de negócios trabalhando freneticamente para reconstituir meses de trabalho em algumas horas. O backup da apresentação está no servidor da matriz em São Paulo, dizia Marina, a analista de sistemas. Mas os gráficos específicos que o senhor criou ontem estavam só no notebook danificado. E a maquete do algoritmo? Perguntou Wilson, passando as mãos pelos cabelos. Molhada, senhor. Vai levar pelo menos 2 dias para secar e funcionar normalmente. Wilson sentia o pânico crescer. 15 anos de carreira, a oportunidade de sua vida, e tudo dependia de conseguir recriar uma apresentação perfeita em poucas horas. Foi quando José Carlos irrompeu na sala com uma expressão estranha no rosto, uma mistura de confusão e espanto. Senhor Wilson, precisa ver uma coisa. Urgente. José, estou tentando salvar nossa empresa aqui. Pode esperar? Não, senhor. Definitivamente não pode. A urgência no tom de José Carlos fez Wilson se levantar imediatamente. Havia algo na voz do diretor técnico que ele jamais havia ouvido antes. Eles subiram ao 32º andar em silêncio, Wilson imaginando que talvez a situação no escritório tivesse piorado ainda mais. Mas quando chegaram ao andar, ele ficou sem palavras. O escritório estava irreconhecível, e no melhor sentido possível. Completamente limpo, organizado, com um cheiro fresco de produtos de limpeza misturado com um toque sutil de lavanda. Os móveis que pareciam danificados estavam recuperados. Os documentos haviam sido cuidadosamente separados e organizados em pilhas ordenadas. O ambiente inteiro respirava eficiência e ordem. Mas não foi isso que chamou a atenção de Wilson. Foi o quadro branco ao lado de sua mesa. Na semana anterior, sua equipe de engenheiros havia passado 3 semanas tentando resolver uma equação complexa relacionada ao algoritmo que seria apresentado aos investidores. A equação estava lá, no quadro, mas agora estava completamente diferente. A fórmula original, cheia de variáveis confusas e cálculos complicados, havia sido substituída por uma versão elegante, limpa, absolutamente perfeita. E ao lado, uma série de anotações em uma caligrafia feminina explicava passo a passo como chegar àquela solução. Quem mexeu na equação? Perguntou Wilson, a voz saindo mais aguda que o normal. O coração começando a bater acelerado. Neuzane apareceu da sala de reuniões adjacente, carregando um borrifador e com algumas gotas de suor na testa. Ela havia tirado o casaco e trabalhado apenas de camiseta, e Wilson não pôde deixar de notar como ela era naturalmente bonita, mesmo depois de horas de trabalho pesado. Ah, isso? Disse ela, seguindo o olhar dele até o quadro. Desculpa, eu vi que estava meio bagunçado e organizei. Fiz alguma coisa errada? Wilson se aproximou do quadro, estudando a solução. Era não apenas correta, era brilhante, elegante, simples. 3 semanas de trabalho de uma equipe de 6 engenheiros, formados em universidades de ponta. Resolvidas em... Quanto tempo? Quanto tempo você levou para resolver isso? Perguntou ele, sentindo como se o chão estivesse se movendo sob seus pés. Neuzane enxugou as mãos no avental improvisado que havia feito com uma toalha.
Uns 5 minutos, talvez 10. Por quê? Era importante? José Carlos e Wilson trocaram olhares incrédulos. 5 minutos. Uma equação que havia consumido semanas de trabalho, resolvida em 5 minutos por uma faxineira. Onde você estudou matemática? Perguntou Wilson, sentindo o coração acelerar por motivos que não conseguia compreender completamente. 3 anos de engenharia na UFMG. Tive que parar quando minha mãe ficou doente. A voz de Neuzane perdeu um pouco da leveza, ganhando um tom de melancolia que tocou algo profundo dentro de Wilson. Precisava trabalhar para pagar o tratamento dela. O silêncio que se seguiu foi carregado de significado. Wilson sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Você abandonou engenharia para trabalhar como faxineira? A pergunta saiu antes que ele pudesse filtrar, e imediatamente percebeu o erro pelo modo como os olhos de Neuzane se endureceram. Trabalho é trabalho, respondeu ela, erguendo o queixo com uma dignidade que fez Wilson se sentir pequeno. Não me envergonho do que faço para sustentar minha família. Eu não quis dizer que, Wilson balbuciou, percebendo que havia pisado em um terreno perigoso. Eu sei exatamente o que você quis dizer. Neuzane voltou a limpar uma mesa, mas Wilson percebeu que seus movimentos estavam mais bruscos agora, que havia uma tensão em seus ombros que não existia antes. Todos sempre sabem. A engenheira que virou faxineira, a inteligente que não soube escolher, a que tinha potencial, mas desperdiçou. Neuzane, Olha, Sr. Silva. Ela se virou para ele e havia fogo em seus olhos. Eu não desperdicei nada. Eu escolhi. Escolhi entre meus sonhos pessoais e a saúde da minha mãe, entre minha carreira e a educação da minha irmã. E faria a mesma escolha 1000 vezes porque família vem primeiro. Sempre. O silêncio que se seguiu foi intenso. Wilson olhou para ela. Cabelos ligeiramente desalinhados, roupas simples, mãos que mostravam o trabalho duro, e viu algo que nunca havia visto antes em sua vida. Nobreza de caráter, dignidade real, força de verdade. José Carlos, que observava tudo com fascínio, decidiu quebrar a tensão. Senhor, talvez devêssemos focar na reunião. Se a senhorita realmente resolveu o problema. Wilson continuou olhando para Neuzane, que havia voltado ao trabalho com determinação renovada. De repente, uma ideia começou a tomar forma em sua mente. Uma ideia absurda, arriscada, potencialmente genial. Cancele seus outros trabalhos hoje, disse ele impulsivamente. Neuzane parou de limpar e o encarou. Como é? Quero que você participe da reunião às 18 horas. Eu? Numa reunião com investidores americanos? Com essa roupa? Wilson olhou para ela, jeans desbotado, camiseta simples, tênis surrado, e teve uma visão clara do que precisava fazer. Fernanda! Gritou para a secretária que apareceu correndo da recepção. Sim, senhor. Leve a senhora Santos ao shopping. Compre tudo o que ela precisar para uma reunião executiva. Roupas, sapatos, acessórios, tudo. Use meu cartão Black, sem limite. Senhor, eu não posso aceitar isso, protestou Neuzane, claramente desconfortável. Pode e vai aceitar. Wilson se aproximou dela e novamente ambos sentiram aquela estranha corrente elétrica. Você acabou de resolver um problema que minha equipe não conseguia resolver há semanas. Você literalmente salvou minha empresa. Neuzane o encarou nos olhos, tentando entender suas motivações. Por que está fazendo isso? De verdade? Wilson hesitou. A verdade era que ele não sabia exatamente por quê. Sabia apenas que pela primeira vez em anos, sentia que algo extraordinário estava acontecendo. Que aquela mulher não era apenas inteligente, era especial, que havia algo entre eles que ele não conseguia nomear, mas que era real e poderoso, porque eu acredito que algumas pessoas aparecem na nossa vida por um motivo, e você apareceu no dia em que eu mais precisava de um milagre. E quando seus olhos se encontraram naquele momento, ambos souberam que não havia mais volta atrás. Às 14 horas, no Diamond Mall, o shopping mais elegante de Belo Horizonte, Neuzane se encontrava em uma situação que jamais imaginara viver. Fernanda Ribeiro, uma mulher de 40 anos com gosto impecável e a descrição profissional de quem trabalhava para bilionários há mais de uma década, a guiava através das lojas mais sofisticadas do centro comercial. O Sr. Wilson nunca fez isso antes.
comentou Fernanda enquanto analisava um vestido azul marinho, em uma boutique que não tinha nem preços nas etiquetas. Em 15 anos trabalhando como assistente executiva dele, nunca vi fazer algo assim por ninguém. Neuzane observava o movimento ao redor. Mulheres elegantes escolhendo roupas que custavam mais que seu salário mensal, vendedoras solícitas que a tratavam com uma deferência que ela não estava acostumada a receber. Era como se o cartão Black de Wilson Silva fosse uma chave mágica que abria portas e mudava comportamentos. "Fernanda, posso ser honesta com você?" perguntou Neuzane enquanto se dirigiam à primeira loja. "Claro, querida. Eu nunca comprei nada que custasse mais de R$ 200. Não sei nem por onde começar." Fernanda sorriu com gentileza. "Relaxa. Eu sei exatamente o que fazer. O Sr. Wilson foi muito específico. Você precisa estar impecável para uma reunião com investidores americanos. Elegante, mas não exagerada. Sofisticada, mas ainda sendo você mesma." A primeira parada foi na Zara, onde Fernanda selecionou 3 opções de vestidos. "Vamos começar com algo mais acessível para você se acostumar", disse ela, escolhendo um vestido azul marinho de corte clássico. Neuzane se olhou no espelho do provador. O vestido caía perfeitamente em seu corpo, valorizando suas curvas naturais sem ser vulgar. Era elegante, sofisticado, o tipo de roupa que ela só havia visto em revistas de moda. "Nossa, eu pareço diferente", murmurou ela, girando diante do espelho. "Você parece você mesma, só que realçada", respondeu Fernanda. "Mas isso é só o começo. Vamos a Hugo Boss." "Hugo Boss? Fernanda, isso deve custar..." "Neuzane, posso te dar um conselho?" Fernanda a interrompeu suavemente. "Conheço meu patrão há muito tempo. Ele é um homem bom, mas muito fechado, extremamente seletivo com as pessoas. Nunca, em 15 anos, vi ele se interessar por alguém de verdade. Até hoje. Ele não se interessa por mim romanticamente. Só está sendo gentil porque resolvi uma equação." Fernanda riu baixinho. "Querida, homens como Wilson Silva não gastam a manhã inteira falando de uma pessoa, não cancelam reuniões importantes para ir às compras e definitivamente não dão cartão sem limite por gentileza. Ele falou de mim a manhã inteira?" Não parou de falar. "A Neuzane disse isso. A Neuzane fez aquilo. Vocês viram como ela resolveu o problema?" Parecia um adolescente apaixonado. Neuzane sentiu o coração acelerar, mas tentou manter a racionalidade. "Fernanda, eu sou uma faxineira. Ele é um bilionário. Isso não faz sentido. O amor nunca faz sentido, querida. Se fizesse, seria matemática, não sentimento." Na Hugo Boss, Fernanda escolheu um conjunto ainda mais sofisticado, blazer e saia, que custavam juntos R$ 3.500. Neuzane quase desmaiou quando viu o preço. "Fernanda, isso aqui custa mais que meu salário de 2 meses. E daí você merece?" "Como assim eu mereço? Eu nem conheço esse mundo." Fernanda parou de mexer nas roupas e encarou Neuzane seriamente. "Escuta uma coisa. Valor de uma pessoa não se mede pelo que ela tem, mas pelo que ela é. E você, em poucas horas, mostrou mais inteligência, dignidade e autenticidade que a maioria das mulheres que passam por aqui em 1 ano." 2 horas depois, elas haviam percorrido 6 lojas. Neuzane agora tinha 2 vestidos executivos, um conjunto de blazer e saia, uma blusa de seda, sapatos de couro italiano, uma bolsa discreta, mas elegante, e até mesmo um relógio clássico. "Agora o salão", anunciou Fernanda. "Salão? Cabelo e maquiagem. O Sr. Wilson foi muito claro, você precisa estar perfeita." No salão mais conceituado do shopping, Neuzane se sentou na cadeira com uma mistura de nervosismo e excitação. O cabeleireiro, um homem de 35 anos chamado Ricardo, analisou seus cabelos com olhar profissional. "Que cabelo lindo você tem", disse ele, passando os dedos pelos fios crespos. "Só precisa de uma finalização especial. Vou fazer uma hidratação intensiva e depois modelar para realçar seus cachos naturais. Nada muito diferente, por favor. Eu quero continuar sendo eu. Querida, você vai continuar sendo você. Só que a melhor versão de você." Enquanto Ricardo trabalhava em seus cabelos, a maquiadora, uma mulher delicada chamada Patrícia, começou a preparar sua pele.
Sua pele é linda naturalmente, comentou Patrícia. Vou fazer uma maquiagem que realce sua beleza sem esconder quem você é. Por 1h30, Neuzane se permitiu ser cuidada de uma forma que nunca havia experimentado. Era estranho, mas ao mesmo tempo reconfortante, ter pessoas se dedicando completamente ao seu bem-estar. Quando finalmente se olhou no espelho, não conseguiu se reconhecer completamente. Seus cabelos estavam impecáveis, com cachos definidos e brilhosos. A maquiagem realçava seus olhos castanhos e destacava seus lábios sem exagero. Ela estava deslumbrante. Meu Deus, murmurou ela. Sou eu mesma. É você, respondeu Fernanda, sorrindo. A Neuzane que sempre esteve lá, só que agora o mundo pode ver. Quando voltaram ao escritório, já eram 17h30. Wilson estava nervoso, andando de um lado para o outro em sua sala, agora completamente restaurada. Ele havia passado a tarde ensaiando a apresentação, mas sua mente constantemente voltava para Neuzane. Onde vocês estavam? Os americanos chegam em meia hora e eu... Ele se virou e as palavras morreram em sua garganta. Neuzane estava parada na porta e Wilson teve a sensação de que o mundo havia parado de girar. Ela estava... Não havia palavras. Linda era pouco. Radiante era insuficiente. Ela estava perfeita, mas de uma forma que não escondia quem ela era, realçava. O vestido azul marinho valorizava sua silhueta, os sapatos de salto moderado a deixavam mais alta e confiante, o cabelo emoldurava seu rosto de forma perfeita. Mas o que mais impressionou Wilson foi o brilho em seus olhos, uma mistura de nervosismo e determinação que o fez querer protegê-la e admirá-la ao mesmo tempo. Acho que agora posso participar da sua reunião, disse ela com um sorriso tímido que fez o coração de Wilson disparar. Wilson engoliu em seco, tentando recuperar a compostura. Você está absolutamente perfeita. Obrigada. Neuzane se aproximou dele e Wilson sentiu o perfume suave que ela estava usando. Mas preciso que você me prometa uma coisa. Qualquer coisa. Se eu disser alguma bobagem lá dentro, você me tira discretamente, está bem? Eu nunca participei de uma reunião com investidores internacionais. Wilson segurou as mãos dela e novamente sentiu aquela corrente elétrica, só que agora mais intensa. Você não vai dizer bobagem alguma. Você é a pessoa mais inteligente que eu conheço. Naquele momento, José Carlos apareceu na porta, interrompendo o momento íntimo. Senhor Wilson, os americanos acabaram de chegar. Estão subindo. Wilson respirou fundo, tentando controlar os nervos. Pronto. Neuzane assentiu, apesar de sentir um batalhão de borboletas em seu estômago. Pronto. Mas nenhum dos dois estava preparado para como aquela reunião mudaria suas vidas para sempre. A sala de reuniões da Silva em Associados era um exemplo de elegância corporativa. Uma mesa de mogno maciço que acomodava confortavelmente 12 pessoas, poltronas de couro italiano importado, um sistema de som e vídeo de última geração e uma vista panorâmica de Belo Horizonte através de janelas que ocupavam toda a parede oeste. Os 3 investidores americanos já estavam sentados quando Wilson e Neuzane entraram. Richard Johnson, um homem de 55 anos com cabelos grisalhos e olhos azuis penetrantes, era conhecido por suas decisões rápidas e investimentos certeiros. Margaret Stevens, de 50 anos, tinha fama de ser ainda mais rigorosa que Johnson. Uma mulher que não tolerava perda de tempo e havia construído uma fortuna pessoal de mais de 500 milhões de dólares. David Chen, o mais jovem dos 3 aos 42 anos, era especialista em tecnologia e conhecido por descobrir talentos antes de todos. Gentleman, lady, cumprimentou Wilson em inglês. Welcome to Belo Horizonte. I hope you had a pleasant flight. Thank you, Mr. Silva, respondeu Johnson, se levantando para cumprimentar. We're excited to see what you have for us. As apresentações foram feitas rapidamente. Wilson apresentou sua equipe, e quando chegou a vez de Neuzane, hesitou por uma fração de segundo. And this is Neuzane Santos, our special consultant for innovative solutions. Neuzane cumprimentou cada um dos americanos com firmeza e educação, e Wilson percebeu o olhar avaliativo que eles dirigiram a ela. Estava claro que se perguntavam
qual seria exatamente seu papel na empresa. Please have a seat, disse Wilson, indicando as poltronas. Before we begin, I want to thank you for coming to Brazil. This project represents not just a business opportunity, but a chance to revolutionize logistics in Latin America. Por 40 minutos, Wilson apresentou o projeto com a habilidade e carisma que haviam feito dele um dos empresários mais respeitados do Brasil. Ele explicou o mercado, mostrou projeções financeiras, detalhou o potencial de crescimento, apresentou a equipe técnica. Gráficos coloridos se sucediam na tela de projeção. Números impressionantes saltavam das apresentações. Análises de mercado demonstravam o potencial gigantesco do projeto. Tudo perfeitamente organizado, profissional, convincente. Margaret Stevens tomava notas constantemente. David Chen fazia perguntas técnicas pontuais. Johnson observava tudo com a expressão neutra de quem já havia visto centenas de apresentações similares. Mas quando Wilson chegou na parte técnica mais complexa, no coração do algoritmo que diferenciaria sua empresa de todas as outras no mercado, ele parou e olhou para Neuzani. Para explicar esta parte específica, vou pedir para nossa consultora Neuzani Santos apresentar a solução inovadora que desenvolvemos. Neuzani sentiu todas as olhares se voltarem para ela. Por um segundo, pensou em sair correndo. O que estava fazendo ali? Uma ex-estudante de engenharia que trabalhava como faxineira, tentando impressionar investidores americanos que movimentavam bilhões? Mas então lembrou-se de sua mãe, das contas em casa, dos sonhos que havia deixado para trás, da oportunidade única que estava diante dela. Lembrou-se também do que havia sentido ao resolver aquela equação pela manhã, a sensação de que sua mente ainda funcionava, de que a inteligência ainda estava lá, apenas adormecida. Levantou-se com elegância e caminhou até o quadro branco pegando um marcador. Senhores, começou ela em inglês fluente, surpreendendo os americanos. Imagine that you want to make the perfect sugar bread. Richard Johnson franziu a testa, claramente confuso. Margaret Stevens se inclinou para a frente, intrigada. David Chen pousou a caneta, prestando atenção total. You can use the most expensive recipe, the most sophisticated ingredients. Hire the best baker in the world, continuou Neuzani, desenhando no quadro. But if you don't know the exact temperature and the right timing, your bread will fail. Ela desenhou um pão. Depois começou a transformar o desenho em um diagrama técnico complexo. Our logistics system works exactly like this recipe. It's not about having the most advanced technology, though we do. It's not about having the biggest database, though we have that too. It's about knowing the exact moment to apply each variable. Por 20 minutos, Neuzani explicou o algoritmo, usando analogias simples mas brilhantes. Comparou rotas de entrega a receitas de família passadas de geração em geração. Falou de otimização como se fosse organizar uma festa de casamento para 500 pessoas. Transformou matemática complexa em conceitos que até uma criança entenderia. Ela desenhou diagramas no quadro. Usou as mãos para ilustrar fluxos de dados. Sorriu quando explicava conceitos mais complicados. Fez os americanos rirem quando comparou algoritmos de machine learning a uma mãe tentando descobrir qual filho mentiu sobre quem quebrou o vaso. The beauty of our system, disse ela, terminando com um diagrama elegante no quadro, is not its complexity, but its simplicity. We solved a complex problem with simple logic. Quando terminou, o silêncio na sala foi total. Margaret Stevens, conhecida por sua frieza lendária nos negócios, estava sorrindo abertamente. David Chen havia se inclinado para a frente, claramente impressionado. Richard Johnson tamborilava os dedos na mesa, processando o que havia ouvido. Miss Santos, disse Johnson finalmente, in 30 years of business, I've seen thousands of presentations. I've never seen anyone explain complexity with such elegant simplicity. This is remarkable, absolutely brilliant, acrescentou Margaret Stevens. You made me understand concepts that usually require engineering degrees. David Chen estava estudando os diagramas no quadro. The logic is flawless, simple but flawless. How long did it take you to develop this approach? Neuzani olhou para Wilson,
que a observava com uma mistura de orgulho e admiração que fez o coração dela acelerar. Actually, I just saw the problem this morning and found this solution in a few minutes. A few minutes? Repetiu Chen, incrédulo. Sometimes the best solutions are the ones that seem obvious once you see them, respondeu Neusane com modéstia. Wilson observava tudo com emoção crescente. Neusane não apenas havia entendido um projeto complexo em poucas horas, ela havia encontrado uma forma de comunicá-lo que nem ele nem sua equipe de engenheiros haviam conseguido em meses de trabalho. We're impressed, disse Johnson se levantando. But I have one question, Miss Santos. What's your background? Where did you study? A pergunta que Wilson temia. Neusane hesitou por um momento, sentindo o peso de todos os olhares sobre ela. Podia mentir, inventar um currículo impressionante, fingir ser alguém que não era, mas decidiu ser honesta. I studied engineering at the Federal University of Minas Gerais for 3 years. I had to drop out when my mother became ill and needed expensive treatment. I've been working various jobs to support my family since then. O silêncio na sala foi diferente agora. Os americanos processavam a informação. Uma mulher que havia abandonado a universidade, que trabalhava em various jobs, Wilson não especificara quais, que havia acabado de dar a melhor explicação técnica que já haviam ouvido. Miss Santos, disse Margaret Stevens lentamente, let me understand. You had to leave university for family reasons. You've been working to support your mother's treatment, and yet you just solved a problem that most engineers would struggle with. Yes, ma'am. Margaret se levantou e caminhou até ela. Young lady, what you just showed us is not just intelligence. It's wisdom. It's the ability to see beyond complexity and find truth. That's rarer than any degree. David Chen começou a aplaudir. Em seguida, Margaret Stevens. Por fim, até mesmo Richard Johnson. $50 million, disse Johnson, estendendo a mão para Wilson. You have a deal, Mr. Silva, but I have one condition. Wilson segurou a respiração. What condition? Miss Santos has to be part of the project. As a consultant, as an employee, I don't care. But we want her involved. Wilson mal conseguia acreditar. Em uma única apresentação, Neusane havia não apenas garantido o maior contrato da história de sua empresa, mas havia impressionado os investidores a ponto de exigirem sua participação. That, disse Wilson, olhando para Neusane com uma intensidade que fez ela corar. Will be my pleasure to arrange. Mas o que nenhum deles sabia era que aquela noite era apenas o começo de uma jornada que testaria todos os limites entre amor e realidade. Eram 20h30 quando os americanos finalmente saíram do prédio, deixando para trás contratos assinados, apertos de mão calorosos e um Wilson Silva completamente eufórico. A equipe comemorava no andar de baixo com champanhe e canapés que a assistente havia encomendado de última hora. Mas Wilson havia ficado a sós com Neusane em seu escritório. $50 milhões, repetia Wilson, ainda caminhando de um lado para o outro, com uma energia que Neusane nunca havia visto nele. $50 milhões, Neusane. Você salvou minha empresa. Neusane estava sentada em uma das poltronas próximas à janela, observando as luzes da cidade se acenderem lá embaixo. Havia tirado os sapatos de salto e estava com os pés encostados na mesa de centro. Um gesto natural que contrastava charmosamente com a elegância do ambiente e das roupas que usava. Você salvou meu mês pagando um dia de trabalho, respondeu ela, sorrindo. Acho que estamos quites. Wilson parou de andar e a encarou. Não estamos quites, nem de longe. Você fez algo hoje que eu nunca vou conseguir retribuir adequadamente. Wilson, eu preciso ir para casa. Minha mãe vai ficar preocupada se eu não chegar até 21h30. Ela não sabe onde estou, não sabe o que estou fazendo. Jante comigo primeiro. As palavras saíram de sua boca antes que ele pudesse pensar, com uma urgência que o surpreendeu. Neusane o encarou, vendo a vulnerabilidade em seus olhos. Não sei se é uma boa ideia. Por que não? Porque... Ela hesitou, tentando encontrar palavras para expressar o que sentia. Porque isso tudo é muito intenso, muito rápido. Esta manhã eu era uma faxineira anônima. Agora estou vestindo roupas que custam mais que meu salário mensal e fechando contratos de milhões de dólares. Wilson se aproximou e sentou na poltrona ao lado dela.
E como você se sente com isso? Assustada, respondeu ela honestamente. Muito assustada. De quê? De me acostumar, de começar a gostar, de esquecer quem eu realmente sou. Wilson a estudou por longos segundos. No ambiente discretamente iluminado do escritório, com as luzes da cidade criando um fundo romântico através das janelas, ela estava ainda mais bonita. Mas não era apenas a beleza física que o atraía. Era a autenticidade, a inteligência, a força que ela demonstrava mesmo quando admitia vulnerabilidade. Neuzane, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você já se apaixonou? A pergunta a pegou de surpresa. Por que quer saber? Porque eu nunca me apaixonei de verdade. Nunca. Tive relacionamentos, namoradas, mas nunca senti isso. Isso o quê? Wilson se inclinou para a frente, e ela podia sentir o perfume masculino dele, ver as pequenas linhas ao redor dos olhos verdes que denunciavam anos de responsabilidade e estresse. Essa necessidade, essa vontade de conhecer cada detalhe da sua vida, cada pensamento, cada sonho, essa sensação de que você é diferente de todas as pessoas que eu já conheci. Neuzane sentiu o coração acelerar. Wilson, por favor, disse ele, e havia uma vulnerabilidade em sua voz que ela nunca havia ouvido em nenhum homem. Jante comigo. Não em um restaurante caro, não para impressionar ninguém. Jante comigo porque eu quero conhecer você. A verdadeira você. Ela o encarou nos olhos, vendo sinceridade, interesse genuíno e algo mais profundo que a assustava e a atraía ao mesmo tempo. Tudo bem, disse finalmente, mas eu escolho o lugar. Qualquer lugar. E você tem que prometer uma coisa. O que for. Que vai ser você mesmo. Não o Wilson Silva empresário, não o bilionário, não o homem que fecha contratos de milhões. Só você. Wilson sorriu e foi um sorriso diferente de todos que ela havia visto. Mais jovem, mais espontâneo, mais real. Prometo, mas você também tem que prometer ser você mesma. Eu sempre sou eu mesma. Eu sei. É por isso que estou apaixonado. As palavras saíram antes que ele pudesse se controlar. Neuzane ficou em silêncio, processando o que havia acabado de ouvir. Você não me conhece há nem 12 horas, disse ela finalmente. E você acha que isso importa? E naquele momento, ambos souberam que estavam entrando em um território completamente novo e perigoso. 40 minutos depois, eles estavam sentados em uma mesa de formica no Dona Maria, um restaurante simples no bairro Santo Antônio, que Neuzane havia escolhido. O ambiente não podia ser mais diferente do mundo de Wilson. Mesas de plástico, cadeiras desemparelhadas, um cardápio escrito à mão grudado na parede, o cheiro de comida caseira vindo da cozinha. Wilson, ainda de terno, destoava completamente do ambiente, mas não parecia se importar. Havia tirado a gravata, aberto o primeiro botão da camisa e observava tudo ao redor com curiosidade genuína. Esse lugar existe há 40 anos, explicou Neuzane, folheando o cardápio plastificado. A Dona Maria é uma senhora de 70 anos que cozinha como se fosse para a própria família. Como você conhece aqui? Meu pai me trouxe quando eu era pequena. Era nosso lugar especial. Quando ele morreu, continuei vindo sozinha às vezes, para me sentir perto dele. A menção do pai trouxe uma melancolia momentânea aos olhos de Neuzane, e Wilson sentiu vontade de segurar sua mão, mas se conteve. Que idade você tinha quando ele morreu? 15 anos. Acidente de trabalho. Ele era eletricista, estava fazendo uma manutenção em um prédio no centro, e as condições de segurança não eram adequadas. Sinto muito. Foi há muito tempo, mas ainda sinto falta dele todos os dias. A Dona Maria em pessoa veio anotar o pedido. Uma senhora baixinha, de cabelos brancos e sorriso acolhedor. Neuzane, minha filha, há quanto tempo? Exclamou ela, abraçando a jovem. Oi, Dona Maria, como a senhora está? Bem, bem. E esse moço bonito é namorado? Neuzane ficou vermelha. Não, Dona Maria, é um amigo. A senhora olhou para Wilson com o olhar investigativo, típico das mulheres mais velhas. Muito prazer, moço. Espero que trate bem da nossa Neuzane. Ela é uma menina especial. Pode ter certeza, Dona Maria, respondeu Wilson, e a sinceridade em sua voz fez Neuzane o olhar surpresa. Eles pediram frango com quiabo, angu, arroz e feijão,
comida caseira mineira no seu melhor. Wilson nunca havia experimentado nada parecido, acostumado aos restaurantes sofisticados da cidade. É diferente do que você está acostumado, observou Neuzane. É melhor, respondeu Wilson, provando o frango. Meu Deus, isso é incrível. Tem gosto de casa. Quando foi a última vez que você comeu comida caseira de verdade? Wilson pensou por um momento. Não lembro. Talvez na casa da minha avó quando eu era criança. Você não cozinha? Não sei nem fazer ovo frito, admitiu ele rindo. Tenho uma cozinheira que vai 3 vezes por semana, ou como em restaurantes. Que vida solitária, comentou Neuzane sem malícia. É solitária mesmo, concordou Wilson. Até hoje. Durante as 2 horas seguintes, eles conversaram como se fossem velhos amigos. Neuzane contou sobre sua infância no Barreiro, sobre as brincadeiras na rua, sobre a comunidade unida onde cresceu. Falou sobre seus sonhos de criança de ser engenheira, sobre a dificuldade de estudar à noite e trabalhar de dia quando adolescente. Wilson, por sua vez, revelou uma solidão que Neuzane não esperava. Falou sobre a pressão de carregar um império familiar desde jovem, sobre relacionamentos superficiais com mulheres que se interessavam mais por sua conta bancária que por ele mesmo, sobre a sensação constante de estar representando um papel. Você já se sentiu realmente livre? Perguntou Neuzane. Como assim? Livre para ser quem você realmente é, não quem esperam que você seja. Wilson pensou longamente. Nunca. Até hoje. Aqui com você me sinto real. E como é essa sensação? Assustadora e libertadora ao mesmo tempo. Quando terminaram de comer, Wilson insistiu em pagar a conta, que custou menos que uma entrada nos restaurantes que frequentava. Dona Maria se despediu com abraços e a promessa de que eles voltassem logo. Gostei dos 2 juntos, sussurrou ela no ouvido de Neuzane. Ele olha para você como meu falecido marido olhava para mim. O caminho do restaurante até o Barreiro levou 40 minutos no trânsito noturno de Belo Horizonte. Wilson dirigia sua BMW silenciosamente, enquanto Neuzane observava a mudança gradual da paisagem através da janela. Os prédios elegantes do centro davam lugar a casas simples. Os jardins planejados se transformavam em pequenos quintais com varais de roupa estendida. Você não precisa me levar até em casa, disse ela quando entraram no bairro. Pode me deixar na esquina, seu carro. Neuzane, não seja ridícula. Não é ridículo. É realidade. Seu carro vale mais que todas as casas desta rua juntas. Wilson parou o carro no meio da rua vazia e a encarou. Você tem vergonha de onde mora? Não. Tenho orgulho. Muito orgulho. Mas sei que somos de mundos completamente diferentes. Hoje provamos que isso não importa. Por algumas horas. Mas amanhã a realidade volta. Wilson retomou a direção, mas as palavras dela o incomodaram. Quando pararam em frente à casa de Neuzane, uma construção simples de 2 andares, mas bem cuidada, com um pequeno jardim na frente, onde se via o carinho com que era mantido, ela não desceu imediatamente do carro. Obrigada, disse ela, se virando para ele. Por tudo, pelo trabalho, pelas roupas, pelo jantar, pela oportunidade, por me fazer sentir especial por um dia. Você não se sentiu especial por um dia. Você é especial. Todos os dias. Wilson, e isso não foi um dia especial na sua vida. Foi o primeiro dia da sua nova vida. Os olhos dele se encontraram no escuro do carro. A tensão sexual que havia estado presente o dia inteiro, disfarçada pela formalidade dos negócios e pela novidade da situação, finalmente ganhou forma tangível. Wilson se inclinou devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Neuzane podia ter recuado. Podia ter dito que era loucura que eles se conheciam há poucas horas, que vinham de mundos diferentes. Mas não recuou. O beijo foi suave no início, hesitante, como se ambos estivessem testando um terreno completamente desconhecido. Lábios se tocando delicadamente, respirações se misturando, corações acelerando em sincronia, mas rapidamente se tornou mais intenso, mais necessário, mais desesperado. Neuzane sentiu as mãos dele em seu rosto, acariciando sua pele como se fosse a coisa mais preciosa do mundo.
Wilson perdeu-se completamente no gosto dos lábios dela, no perfume suave, na sensação de finalmente estar onde deveria estar. Quando se separaram, ambos estavam ofegantes, confusos, atordoados pela intensidade do que havia acontecido. Wilson, murmurou ela, ainda sentindo o gosto dele nos lábios. Eu sei, respondeu ele, encostando a testa na dela. Isso é loucura completa, não é? A melhor loucura da minha vida. Posso te ver amanhã? Neuzani hesitou. Uma parte dela queria dizer sim imediatamente, queria se jogar de cabeça naquela sensação incrível. Outra parte, a racional, a prudente, gritava que aquilo só poderia terminar em sofrimento. Não sei se é uma boa ideia. Por favor. A vulnerabilidade na voz dele a desarma completamente. Tudo bem, mas no escritório. Preciso trabalhar. Não como faxineira, disse Wilson rapidamente. Quero contratá-la oficialmente como consultora. Salário, benefícios, carteira assinada, tudo certinho. Neuzani o encarou, incrédula. Você está falando sério? Nunca falei tão sério na vida. Ela abriu a porta do carro, mas antes de sair se virou mais uma vez. Wilson, você tem certeza do que está fazendo? Pela primeira vez em anos tenho certeza absoluta. E se isso der errado? E se der certo? Mas nenhum dos dois podia imaginar a tempestade que estava prestes a desabar sobre eles nos próximos dias. Os próximos 7 dias passaram como um sonho impossível de tão perfeito. Wilson, que normalmente chegava ao escritório às 7 da manhã e saía às 22h, começou a reorganizar sua agenda inteira em função de Neuzani. Na quarta-feira de manhã, ela apareceu para trabalhar vestindo um conjunto simples, mas elegante, que havia comprado com o primeiro adiantamento do salário. Wilson a recebeu na recepção pessoalmente, algo que nunca fazia nem mesmo para clientes importantes. Sua mesa, disse ele, conduzindo-a a um espaço que havia sido especialmente preparado ao lado de sua sala. Seu computador, seus projetos, sua nova vida. O ambiente era moderno, sofisticado, com vista panorâmica para a cidade. Neuzani observou tudo. A mesa de madeira nobre, o computador de última geração, a poltrona ergonômica, a pequena estante já equipada com livros técnicos, e sentiu uma mistura de gratidão e medo. E se eu não conseguir corresponder às expectativas? Impossível, respondeu Wilson, chegando mais perto, e ela pode sentir o perfume masculino dele. Você já superou todas as minhas expectativas. Wilson, sobre ontem à noite, o que tem ontem à noite? Nós precisamos estabelecer limites. Isso aqui é trabalho. Wilson sorriu. Claro. Totalmente profissional. Mas durante toda a manhã, eles trocavam olhares através da porta de vidro. Quando Wilson estava em reunião, Neuzani se pegava observando seus gestos. Quando ela estava concentrada no computador, ele inventava desculpas para passar pela mesa dela. Na quinta-feira, almoçaram juntos no restaurante executivo do prédio. Wilson cancelou 3 reuniões para ficar com ela, algo que escandalizou sua secretária Fernanda. Senhor, o Dr. Carvalho está esperando há 1 hora, sussurrou Fernanda. Remarque para amanhã, respondeu Wilson, sem tirar os olhos de Neuzani, que explicava entusiasmada sua ideia para otimizar o sistema de entregas usando algoritmos de machine learning. Mas, senhor, é sobre o contrato com o banco. Fernanda, Wilson a interrompeu suavemente. Remarque, por favor. Durante o almoço, eles conversaram sobre trabalho, mas também sobre vida. Neuzani contou sobre sua rotina anterior, acordar às 5 horas, trabalhar em 3 lugares diferentes, voltar para casa exausta. Wilson falou sobre a pressão de carregar um império familiar, sobre as expectativas que havia sobre ele desde criança. Você alguma vez pensou em fazer algo diferente? Perguntou Neuzani. Como o quê? Sei lá, algo só seu, não da família, não da empresa. Algo que fosse totalmente Wilson Silva. Wilson pensou por um momento. Nunca tive essa liberdade. E se tivesse? Acho que gostaria de ensinar, passar conhecimento para frente. Então, por que não faz? Porque... Wilson parou percebendo que não tinha uma resposta boa. Porque nunca pensei nisso como possibilidade. Na sexta-feira, Wilson a levou para conhecer sua cobertura no Lourdes. O apartamento era espetacular, 400 metros quadrados de luxo discreto,
Vista panorâmica de 360 graus, móveis de design, obras de arte cuidadosamente selecionadas. Neuzane caminhou pelos ambientes impressionada, mas também pensativa. É lindo, disse ela finalmente, parada diante da janela que mostrava todo belo horizonte lá embaixo. Mas parece um hotel 5 estrelas. Onde estão as fotos de família, as lembranças, as coisas que fazem uma casa ser um lar? Wilson olhou ao redor, vendo o ambiente pelos olhos dela. Era verdade. Tudo era perfeito, caro, impecável e completamente impessoal. Nunca pensei nisso. Você não tem fotos dos seus pais? Dos avós? Lembranças da infância? Tenho, mas estão guardadas. Por quê? Wilson não soube responder. Havia contratado um decorador que havia criado um ambiente sofisticado e atemporal. Nunca havia questionado a ausência de personalidade. Mostre-me, pediu Neuzane. Wilson a levou até um armário no quarto e retirou algumas caixas. Dentro havia fotos de família, diplomas, lembranças de viagens, presentes que havia ganhado dos avós. Isso aqui conta sua história, disse Neuzane, folheando as fotos. Por que esconder? Não estava escondendo. Só não pensei. Você quer ajuda para deixar este lugar mais seu? Wilson a encarou. Você faria isso? Faria. No sábado, eles passaram a tarde reorganizando o apartamento. Neuzane escolheu fotos para colocar em porta-retratos, sugeriu onde pendurar diplomas, ajudou a distribuir objetos pessoais pelos ambientes. Agora sim parece que alguém mora aqui, disse ela, admirando o resultado. Parece que você mora aqui, respondeu Wilson, e havia algo em sua voz que fez o coração dela acelerar. No domingo, foi a vez de Neuzane convidá-lo para jantar em sua casa. Wilson chegou ao barreiro às 19 horas, carregando um buquê de flores que havia escolhido pessoalmente e que custou mais que o orçamento mensal de comida da família Santos. Conceição, mãe de Neuzane, o recebeu com a cordialidade típica da hospitalidade mineira, mas Wilson percebeu o olhar investigativo da mulher. Letícia, a irmã mais nova, estava claramente impressionada, mas tentava disfarçar. Minha filha me contou que você é um homem importante, disse Conceição durante o jantar de frango com quiabo, angu e couve refogada. Sua filha é que é importante, dona Conceição. Ela salvou minha empresa. E o que você pretende fazer com ela? A pergunta direta fez Wilson engasgar ligeiramente com a comida. Neuzane ficou vermelha, mas Conceição manteve o olhar firme no empresário. Dona Conceição, nós estamos nos conhecendo, respondeu Wilson, tentando manter a compostura. Minha filha não é brincadeira de homem rico, moço. Ela já sofreu demais na vida. Wilson colocou o garfo no prato e encarou a mulher com seriedade. A senhora tem razão em me questionar. Eu me apaixonei por sua filha, completamente, e não pretendo machucá-la. Conceição estudou o rosto dele por longos segundos, vendo sinceridade nos olhos verdes. Nunca vi minha filha tão feliz como esta semana, disse finalmente. Só espero que você saiba o tesouro que tem nas mãos. Sei, dona Conceição. Acredite, eu sei. Após o jantar, Wilson e Neuzane caminharam pela praça do bairro. Crianças brincavam nos balanços, casais namoravam nos bancos, uma banda local ensaiava pagode no coreto. O ambiente era simples, alegre, cheio de vida. É diferente do seu mundo, não é? Perguntou Neuzane, observando uma família que fazia piquenique na grama. É mais real, respondeu Wilson segurando a mão dela. Mais verdadeiro, mais humano. Wilson, preciso te falar uma coisa. O tom sério dela o preocupou. O que foi? Estou com medo. De quê? De me acostumar com isso. Com você. Com essa sensação. E depois... Depois o quê? Depois acordar e descobrir que foi só um sonho. Wilson parou de andar e se virou para ela. Então não acorde. Fique comigo para sempre. Você nem me conhece direito. Conheço o suficiente para saber que quero conhecer tudo mais. E sua família? Seus amigos? Seu mundo? O que vão pensar de uma ex-faxineira do barreiro? Wilson segurou o rosto dela entre as mãos. Não me importa o que pensam. Só me importa o que você pensa. Eu penso que isso tudo é bom demais para ser verdade. Então vamos tornar verdade. Mas naquele momento,
Nenhum dos dois sabia que o sonho estava prestes a se transformar em pesadelo. A segunda semana começou com turbulência. Na segunda-feira, às 8 da manhã em ponto, Antônio Silva, pai de Wilson e fundador da empresa, apareceu no escritório sem avisar prévio. Aos 67 anos, Antônio era um homem que impunha respeito apenas pela presença. Alto como o filho, cabelos grisalhos perfeitamente penteados, olhos que não demonstravam a menor tolerância para o que considerava frivolidades. Havia construído o Império Silva em Associados com punhos de ferro nos anos 1970, transformando uma pequena empresa de contabilidade em uma das maiores consultorias do país. Vestia um terno impecável, como sempre, e carregava a postura de alguém acostumado a ser obedecido sem questionamentos. Havia servido no exército na juventude, e isso se refletia em cada gesto, cada palavra, cada decisão que tomava. Wilson, precisamos conversar, disse ele entrando na sala sem bater na porta, como quem está na própria casa. Pai, estou em reunião com a faxineira, eu sei. É exatamente sobre isso que preciso falar. O desprezo na voz do homem era palpável, cortante como uma lâmina. Neuzane, que estava explicando um novo projeto para Wilson, sentiu o sangue gelar nas veias. Não eram apenas as palavras. Era o tom, a forma como ele a olhava, como se ela fosse um objeto fora do lugar. Pai, apresento-lhe Neuzane Santos, nossa nova consultora de inovação, disse Wilson, tentando manter a diplomacia. Antônio nem sequer olhou para ela. Seus olhos permaneceram fixos no filho, como se Neuzane fosse invisível, irrelevante demais para merecer seu reconhecimento. Wilson, minha sala. Agora. A ordem foi dada no tom que Antônio usava há décadas para comandar a empresa e a família. Wilson hesitou por um momento, olhando para Neuzane, que fez um gesto discreto para que ele fosse. Tudo bem, murmurou ela. Vou continuar trabalhando aqui. Quando saíram, Neuzane ficou sozinha, mas através das paredes de vidro do escritório executivo podia ver a discussão acalorada entre pai e filho. Antônio gesticulava violentamente, o rosto vermelho de raiva. Wilson tentava se defender, mas era claramente a parte mais fraca da conversa. Uma faxineira, Wilson? Uma faxineira? Antônio gritava tão alto que sua voz atravessava as paredes. Você enlouqueceu completamente? Ela é engenheira, pai, formada, e salvou nossa empresa. Salvou? Salvou de quê? Você está destruindo tudo que construímos. Tudo! O senhor não a conhece. Não preciso conhecer. Conheço o tipo perfeitamente. Antônio bateu o punho na mesa. Mulher bonita, origem humilde, encontra um homem rico e pronto. É a história mais velha do mundo, Wilson. Ela não é assim. Não é? Então me explica como uma faxineira vira consultora da noite para o dia. Me explica como você, que nunca se interessou por funcionários, de repente está gastando rios de dinheiro com uma o quê, pai? Fale. Uma oportunista. Wilson cerrou os punhos, o rosto ficando vermelho de raiva. Pare imediatamente. Não vou parar. Você é meu filho e não vou permitir que destrua nossa família por causa de uma... Cuidado com o que vai dizer. Antônio se aproximou do filho, baixando a voz para um tom ameaçador. Você vai terminar isso hoje, Wilson. Hoje mesmo. Ou vou tomar medidas drásticas. Que medidas? Vou tirar você da presidência da empresa. Vou deserdar você. Vou fazer o que for necessário para proteger nossa família. O senhor não faria isso. Teste-me. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Wilson olhou para o pai, vendo determinação absoluta em seus olhos. Antônio nunca blefava. Por que, pai? Por que isso é tão importante? Porque eu não vou permitir que você seja humilhado publicamente. Porque eu não vou ver nossa família vir parar nos jornais como motivo de piada. Porque você tem responsabilidades. E se eu a amo? Amor? Antônio riu com desdém. Wilson, você tem 35 anos, não 15. Isso não é amor, é obsessão. É uma crise da meia-idade precoce. E vai passar. Não vai. Vai passar, repetiu Antônio. Porque você vai fazer passar, hoje. Quando Wilson voltou para sua sala 20 minutos depois, encontrou Neuzane arrumando suas coisas. Ela havia escutado tudo,
Não dava para não escutar. Onde você vai? Para casa, respondeu ela sem olhar para ele, a voz controlada, mas trêmula. Escutei toda a conversa. Neuzane, meu pai é um homem antiquado. Não liga para o que ele disse. Como não posso ligar? Ela se virou para ele, e Wilson viu lágrimas contidas em seus olhos. Ele me chamou de oportunista, Wilson, na minha cara. Me humilhou. Ele estava errado. Estava? Porque do ponto de vista dele, é exatamente isso que eu sou. Uma mulher pobre que se envolveu com um homem rico. Ela passou a mão pelos olhos tentando conter as lágrimas. E talvez ele tenha razão. Você sabe que não é assim. Sei, porque às vezes eu mesma me pergunto o que estou fazendo aqui. Numa semana passei de faxineira para consultora, ganhei roupas caras, jantei em restaurantes sofisticados. Como isso não é oportunismo? Wilson segurou os braços dela delicadamente. Porque você merece tudo isso. E muito mais. Neuzane o encarou, vendo sinceridade em seus olhos, mas também vendo a realidade fria da situação. Wilson, eu te amo, disse ela, e foi a primeira vez que falou essas palavras. Eu te amo de verdade. Mas seu pai deixou uma coisa muito clara. Nós somos de mundos diferentes, e talvez seja impossível conciliar esses mundos. Não é impossível. É sim. E quanto mais tempo ficarmos juntos, mais vai doer quando tudo acabar. Quem disse que vai acabar? A realidade disse. Seu pai disse. Sua família nunca vai me aceitar. Wilson sentiu o pânico crescer. Meu pai vai se acostumar. Quando ele te conhecer melhor, ele não quer me conhecer melhor. Ele quer que eu desapareça. E você vai fazer isso? Vai desistir de nós por causa dele? Neuzane hesitou. Não sei. Preciso pensar. E naquele momento, Wilson percebeu que estava perdendo a mulher que amava e que talvez já fosse tarde demais para impedir. Na quarta-feira daquela semana, tudo piorou drasticamente. Fotos de Wilson e Neuzane saindo do restaurante no domingo à noite haviam vazado para a imprensa. Um paparazzi oportunista havia os seguido e capturado imagens comprometedoras. Eles caminhando de mãos dadas, Wilson abrindo a porta do carro para ela e a mais devastadora de todas, um momento íntimo em que ele beijava delicadamente sua testa. A primeira página do jornal O Tempo estampava a foto maior com a manchete cruel. Bilionário mineiro troca herdeiras por ex-faxineira. A matéria interna especulava sobre escalada social relâmpago e romance de interesse. O estado de Minas não ficou atrás. De vassoura a altar, a escalada social em BH. O texto era ainda mais venenoso, incluindo comentários de fontes próximas à família Silva sobre relacionamentos inadequados e manipulação emocional. Wilson estava em sua cobertura tentando controlar a situação por telefone, quando José Carlos chegou com ainda mais notícias ruins. Wilson, a família Andrade está furiosa. Amanda cancelou oficialmente qualquer tipo de relacionamento com você. Que relacionamento? Eu nunca confirmei nada com Amanda. Seu pai confirmou publicamente. Disse para vários jornalistas que o noivado estava sendo planejado para o final do ano. Wilson passou as mãos pelos cabelos, sentindo o mundo desabar. Amanda Andrade era filha de uma das famílias mais tradicionais de Minas Gerais, herdeira de um império minerador. Um casamento arranjado que seu pai planejava há anos como união estratégica entre famílias compatíveis. José, preciso falar com a Neuzane. Ela está em casa? Tentei ligar várias vezes. Ela não atende o telefone. E no trabalho? Não apareceu hoje. Fernanda disse que ela ligou pela manhã dizendo que estava doente. Wilson pegou as chaves do carro e saiu correndo. Quando chegou à casa de Neuzane no Barreiro, encontrou uma cena que o deixou desolado. Repórteres cercavam a casa simples, gritando perguntas, tirando fotos incessantemente. Carros de reportagem estavam estacionados na rua estreita, causando transtorno para toda a vizinhança. Sr. Wilson, é verdade que pretende se casar com ela? A diferença social não é um problema? Quanto você gasta por mês com sua nova namorada? Wilson abriu caminho na multidão com dificuldade e bateu na porta. Conceição abriu uma fresta, claramente assustada. Dona Conceição, sou eu. Posso entrar? A mulher hesitou, olhando para os repórteres.
Entra rápido. Dentro da casa, Wilson encontrou a família Santos em estado de choque. Conceição estava visivelmente abalada. Letícia chorava no sofá e Neuzane estava sentada na mesa da cozinha, com o rosto inchado de tanto chorar, cercada de jornais abertos. Neuzane, disse ele se aproximando. Vai embora, Wilson. Não vou. Precisamos conversar. Conversar o quê? Ela apontou para os jornais. Que eu virei piada em Belo Horizonte inteira. Que minha família está sendo humilhada por minha causa. Isso vai passar. Vai? Neuzane se levantou e Wilson viu uma dor profunda em seus olhos. E enquanto isso, minha mãe não pode nem sair de casa para ir ao médico. Minha irmã está sendo perseguida na faculdade. Os vizinhos estão olhando nossa família como se fôssemos criminosos. Eu resolvo isso. Como? Como você vai resolver? Ela pegou um dos jornais e mostrou para ele. Olha o que estão falando de mim, Wilson. Oportunista, interesseira, mulher de programa que deu sorte. É isso que pensam de mim. Wilson tentou segurar suas mãos, mas ela se afastou. Eles não te conhecem. Não importa. A imagem está criada. Eu sempre vou ser a faxineira que conquistou o bilionário. Sempre. Neuzane, eu te amo. E eu te amo também. As lágrimas corriam livremente pelo rosto dela agora. Mas amor não é suficiente quando o mundo inteiro está contra nós. Conceição se aproximou, pondo a mão no ombro da filha. Moço, o senhor é uma boa pessoa, eu sei. Mas olha o que trouxe para a nossa vida. Olha o sofrimento que causou. Wilson se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Dona Conceição, eu nunca quis... Eu sei que não quis, mas trouxe mesmo assim. Mãe, Neuzane interveio. A culpa não é dele. A culpa é minha por ter sonhado alto demais. A culpa não é de ninguém, explodiu Wilson. A culpa é dessa sociedade hipócrita que não aceita que duas pessoas se amem. Wilson, disse Neuzane calmamente, você precisa ir embora. E não pode mais voltar. O quê? É melhor assim, para você, para mim, para todos. Você está terminando comigo? Neuzane fechou os olhos, reunindo forças para dizer o que precisava dizer. Estou. E pela primeira vez na vida, Wilson entendeu que o amor verdadeiro às vezes exige mais coragem do que ele imaginava ter. O baile beneficente da alta sociedade mineira no Palácio das Artes era o evento social mais importante do ano em Belo Horizonte. Realizado tradicionalmente na primeira sexta-feira de cada mês, reunia a elite econômica, política e social do Estado em uma noite de ostentação disfarçada de caridade. Wilson havia planejado levar Neuzane como sua acompanhante oficial, tornando público e definitivo seu relacionamento. Seria sua declaração de amor e compromisso diante de toda a sociedade mineira. Mas na manhã do evento, 5 dias após o escândalo nos jornais, Antônio Silva fez sua jogada final e devastadora. Wilson Amanda Andrade estará presente como sua acompanhante oficial, anunciou ele, entrando no escritório do filho sem cerimônia. Já foi comunicado à imprensa e aos organizadores do evento. Wilson estava tentando trabalhar, mas sua mente estava completamente focada em Neuzane. Ela não havia atendido nenhuma de suas ligações nos últimos dias, não havia aparecido no escritório, e quando ele tentara visitá-la novamente, Conceição pedira educadamente para que não voltasse mais. Pai, eu não vou com Amanda, vou com Neuzane. Não, não vai. Antônio fechou a porta e se aproximou da mesa do filho. Porque se aparecer com aquela mulher, vou deserdar você, completamente, e vou desfazer nossa sociedade na empresa. Wilson levantou os olhos dos documentos, incrédulo. Você não faria isso. Testeme. Pai, você está blefando. Estou? Antônio retirou um envelope do paletó e colocou sobre a mesa. Estes são os papéis da alteração societária. Sua participação na empresa será transferida para seus primos. Você ficará apenas com o salário de diretor, que eu posso cortar a qualquer momento. Wilson abriu o envelope com mãos trêmulas. Os documentos estavam todos prontos, faltando apenas sua assinatura e a do pai. Era real. Antônio não estava blefando. Por que está fazendo isso? Porque você está destruindo nossa família, nosso nome. Nossa reputação construída em 70 anos de trabalho. Por causa de uma mulher que eu amo.
Por causa de uma mulher inadequada. Antônio bateu a mão na mesa. Wilson, você pode ter qualquer mulher do Brasil. Qualquer uma. Por que escolher exatamente aquela que vai nos humilhar? Ela não nos humilha. Somos nós que estamos humilhando ela. Filho, você tem responsabilidades com a família, com a empresa, com nossa posição social. Não pode simplesmente ignorar tudo isso por causa de um capricho. Não é capricho, é amor. Amor passa. Responsabilidade é para sempre. Durante horas, Wilson ficou trancado em seu escritório, lutando consigo mesmo. De um lado, o amor da sua vida. Do outro, tudo o que havia construído, toda a sua identidade, toda a sua segurança financeira e social. Pensou em Neuzane, na dor em seus olhos nos últimos dias. Pensou na humilhação que ela estava sofrendo por causa dele. Pensou na possibilidade de perdê-la para sempre. Mas também pensou na empresa que representava 15 anos de sua vida, nos funcionários que dependiam dele, na fortuna que seria dissolvida se contrariasse o pai. Às 18 horas, tomou a decisão mais covarde de sua vida. Chegou ao Palácio das Artes, acompanhado de Amanda Andrade. Amanda era tudo que a sociedade esperava de uma primeira-dama do empresariado mineiro. Loira, magra, elegante, formada em administração na PUC, filha de família tradicional. Usava um vestido de grife que custara 15 mil e joias que valiam mais que a casa de Neuzane. Você está muito quieto, comentou ela durante o coquetel de abertura. Estou pensando. No trabalho, entre outras coisas. Wilson, sei que este relacionamento é mais estratégico que romântico, mas podemos tentar fazer dar certo. Wilson a olhou. Amanda era bonita, inteligente, educada, seria uma esposa perfeita no papel. Mas, quando a olhava, não sentia nada. Nenhuma faísca, nenhuma conexão, nenhuma vontade de conhecê-la melhor. Amanda, você não merece um homem que não te ama. E você acha que amor é o mais importante em um casamento? Acho. Então você é mais romântico do que eu imaginava. Às 19h30, durante o jantar, Wilson viu uma figura familiar na entrada do salão. Neuzane havia chegado. Ela estava usando o vestido azul marinho que Wilson havia comprado para ela, o cabelo solto emoldurando o rosto, uma postura digna, apesar da situação constrangedora. Havia decidido ir ao evento para enfrentar a situação de frente, para mostrar que não tinha nada a esconder, mas na entrada foi barrada pelos seguranças. Seu nome não está na lista, senhorita. Como assim? Eu trabalho na Silva em Associados. Sou consultora da empresa. Desculpe, mas não posso deixar entrar. Mas eu... Senhorita, por favor, não cause constrangimento. Neuzane ficou parada ali, na entrada do Palácio das Artes, vendo através das portas de vidro o mundo que por algumas semanas havia pensado que poderia fazer parte. Viu Wilson dançando com Amanda no salão principal, os dois parecendo um casal perfeito aos olhos da sociedade. Seus olhares se cruzaram através do vidro. Wilson a viu. Viu a dignidade com que ela lidava com a humilhação. Viu a dor em seus olhos. Viu a mulher que amava sendo tratada como uma intrusa e fez a coisa mais covarde de sua vida. Desviou o olhar e continuou dançando com Amanda. Neuzane ficou ali por mais alguns minutos, como se quisesse ter certeza de que aquilo estava realmente acontecendo. Então, com a dignidade que a caracterizava, se virou e foi embora. No dia seguinte, ela apareceu no escritório pela última vez. Vim devolver isto, disse ela, colocando o crachá da empresa na mesa de Wilson, junto com uma caixa contendo as roupas que ele havia comprado para ela. Neuzane, eu posso explicar... Não precisa explicar nada. Sua voz estava calma, controlada, mas Wilson podia ver a dor por trás da serenidade. Entendi a mensagem ontem à noite. Foi meu pai. Ele me ameaçou, disse que... Wilson, ela o interrompeu suavemente. Você escolheu, e tudo bem. Só queria dizer que foi um prazer conhecê-lo. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Sabe qual é a diferença entre nós dois? Sua voz tremeu ligeiramente. Eu teria escolhido você. Sempre. Contra tudo e contra todos, teria escolhido você. E saiu da vida dele, deixando Wilson com a certeza absoluta de que havia cometido o maior erro de sua existência. As 3 semanas seguintes
foram o período mais sombrio da vida de Wilson Silva. Sem Neusane, ele se tornou uma sombra de si mesmo. Não conseguia comer mais que algumas colheradas por refeição, não conseguia dormir mais que 2 ou 3 horas por noite. As reuniões eram desastrosas, porque sua mente simplesmente não conseguia se concentrar. Senhor, você precisa ir atrás dela, disse José Carlos pela 10ª vez, naquela quinta-feira chuvosa. Ela me odeia. Eu a humilhei da pior forma possível. Ela te ama. E você está se destruindo. Wilson olhou pela janela de seu escritório, vendo a cidade que antes lhe parecia sua para conquistar. Agora, tudo lhe parecia vazio, sem sentido, como se todas as cores tivessem sido drenadas do mundo. José, você viu o rosto dela quando me viu com Amanda? Você viu a dor nos olhos dela? Vi, mas também vi o amor. Amor que eu destruí. Amor que você pode reconquistar, se tiver coragem. Mas o Wilson não se sentia corajoso. Sentia-se covarde, desprezível, indigno do amor que havia jogado fora. Enquanto isso, Neusane havia conseguido uma bolsa de estudos integral para terminar o curso de engenharia na UFMG. Estava se mudando para um apartamento pequeno perto do campus na Pampulha, reconstruindo sua vida longe das lembranças dolorosas do centro de Belo Horizonte. Durante o dia, assistia às aulas e estudava com uma dedicação quase obsessiva. Durante a noite, trabalhava como faxineira em alguns escritórios para pagar as contas básicas. Era uma rotina exaustiva, mas que a ajudava a não pensar em Wilson. Conceição, observando a filha fingir que estava bem, decidiu tomar uma atitude. Em uma quinta-feira chuvosa, apareceu no escritório de Wilson sem avisar. Senhor Wilson, sou Conceição Santos, mãe da Neusane. Wilson quase caiu da cadeira quando Fernanda anunciou a visita. Dona Conceição, como... Por que... Entre, por favor. A mulher entrou no escritório luxuoso e se sentou na poltrona que Neusane havia ocupado tantas vezes. Wilson a observou, vendo traços da filha no rosto cansado, mas digno. Vim falar com o homem que destruiu o coração da minha filha. Eu não queria... Queria sim. Conceição o interrompeu firmemente. Você queria manter seu mundinho perfeito e ainda assim ter minha filha. Mas a vida não funciona assim, moço. Wilson baixou a cabeça, incapaz de discordar. A senhora tem razão. Minha filha chora todas as noites. Finge que está bem durante o dia, estuda feito uma doida, trabalha até a exaustão. Mas eu conheço minha filha. Ela está sofrendo. Eu também estou sofrendo, Dona Conceição. Bom, pelo menos isso. Eu também a amo, mais que tudo. Amor de covarde não vale nada, moço. Amor verdadeiro exige coragem. Eu sei. Eu fui um covarde. Conceição o estudou por longos minutos. Você quer uma segunda chance? Mais que tudo na vida. Então vai ter que lutar por ela, de verdade. Não com palavras bonitas, não com dinheiro, não com presentes caros. Vai ter que provar que escolhe ela acima de tudo. Como? Isso você que vai ter que descobrir. Conceição se levantou para sair, mas se virou uma última vez. Ela vai se formar em 2 meses. Depois, vai conseguir um emprego bom, talvez em São Paulo. Se você quiser fazer alguma coisa, é melhor se decidir logo. Dona Conceição, posso perguntar uma coisa? Pode. Por que está me dando essa chance? A mulher sorriu tristemente. Porque, apesar de tudo, eu vi como você olhava para minha filha e vi como ela olhava para você. E acredito que todo mundo merece uma segunda chance. E Wilson percebeu que estava prestes a perder Neusane para sempre, a menos que encontrasse coragem para lutar por ela. 2 semanas após a visita de Conceição, em uma manhã ensolarada de sábado, Wilson recebeu uma ligação que mudaria tudo. Senhor Wilson, é Antônio Silva. Pai, por que está falando comigo como se fosse outra pessoa? Porque tenho uma coisa muito importante para te contar. Algo que vai mudar sua perspectiva sobre tudo. Wilson franziu a testa. Havia algo diferente na voz do pai. Menos autoritária, mais... humilde. O que é? Mandei investigar a Neusane. Wilson sentiu o sangue ferver. O senhor fez o quê? Calma. Escute até o final. Contra todas as expectativas,
Antônio havia contratado detetives para investigar a vida de Neuzane, não para encontrar escândalos, para entender quem ela realmente era. E o que descobriu o deixou profundamente envergonhado de si mesmo. Wilson, aquela mulher, ela trabalhou em 4 empregos diferentes simultaneamente para pagar o tratamento da mãe. Recusou uma proposta de casamento de um colega da faculdade porque não queria abandonar a família. Quando soube que você estava se relacionando com ela, um empresário de São Paulo ofereceu 200 mil réis para ela contar detalhes íntimos da sua vida para a imprensa. E ela mandou ele para o inferno. Literalmente. Disse que preferia morrer de fome a vender sua dignidade. Wilson ficou em silêncio total, processando a informação. Filho, eu estava errado. Completamente errado. Essa mulher vale mais que todo o nosso dinheiro. Pai, eu estraguei tudo. Então consertei uma coisa certa. Vai atrás dela. Luta por ela. É tarde demais. Nunca é tarde demais para o amor verdadeiro. Na manhã seguinte, Wilson descobriu que Neuzane se formaria em engenharia em uma cerimônia na UFMG na sexta-feira seguinte. Também soube, através de José Carlos, que ela havia recebido uma proposta de emprego em São Paulo, de uma empresa multinacional, e se mudaria na semana posterior à formatura. Era agora ou nunca. Wilson passou a semana inteira planejando. Não queria apenas se declarar. Queria fazer uma declaração pública, definitiva, que deixasse claro para o mundo inteiro sua escolha. A cerimônia de formatura estava marcada para as 19 horas, no ginásio da UFMG. O local estava lotado, mais de 500 pessoas entre formandos, familiares e convidados. Wilson chegou no último minuto e se posicionou no fundo do auditório, o coração batendo como se fosse explodir. Quando Neuzane subiu ao palco para receber o diploma, ele sentiu o peito explodir de orgulho e emoção. Ela estava radiante, realizada. Havia conseguido terminar o curso, apesar de todas as dificuldades. Estava seguindo em frente com a vida, reconstruindo seus sonhos. Durante o discurso do Paraninfo sobre perseverança e sonhos realizados, Wilson tomou a decisão mais importante de sua vida. Levantou-se da cadeira e começou a caminhar em direção ao palco. Murmúrios começaram a percorrer o auditório quando as pessoas o reconheceram. Wilson Silva, um dos empresários mais conhecidos de Minas Gerais, caminhando determinadamente em direção ao palco de formatura. Com licença, disse ele, subindo ao palco e pegando o microfone das mãos do Paraninfo atônito. Um silêncio absoluto tomou conta do ginásio. 500 pessoas prenderam a respiração. Neuzane ficou pálida, paralisada no palco. Meu nome é Wilson Silva, disse ele, a voz ecoando pelo sistema de som. Há 4 meses contratei uma faxineira por um dia para limpar meu escritório alagado. O silêncio no ginásio era tão intenso que se podia ouvir uma agulha cair. Ela limpou muito mais que isso. Limpou minha alma, meu coração, minha vida inteira. Lágrimas começaram a correr pelo rosto de Neuzane. No auditório, as pessoas sussurravam, tentando entender o que estava acontecendo. Neuzane Santos, disse Wilson, se virando para ela. Você me ensinou que o amor verdadeiro não tem classe social, não tem prazo de validade, não tem vergonha. Você me ensinou que ser corajoso é escolher o amor mesmo quando o mundo inteiro está contra você. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto dela. Eu fui um covarde. Te abandonei quando você mais precisava de mim. Te humilhei quando deveria te proteger. Te magoei quando deveria te amar. Wilson ajoelhou-se no palco diante de 500 pessoas, diante de formandos, professores, familiares, na frente de toda aquela gente. Mas estou aqui hoje para dizer que te amo, que escolho você, que quero passar o resto da vida provando que mereço seu perdão. O ginásio estava em silêncio absoluto, nem mesmo um sussurro. Neuzane Santos, você quer casar comigo? A pergunta ecoou pelo ginásio como um trovão. Neuzane desceu do palco lentamente, lágrimas escorrendo pelo rosto. Toda a dor das últimas semanas se misturando com um amor que nunca havia morrido. Só se você me prometer uma coisa, disse ela, pegando o microfone com mãos trêmulas. Qualquer coisa, que nunca mais vai se envergonhar de mim, que vai me escolher todos os dias na frente de qualquer um, contra qualquer coisa,
Eu me envergonho é de ter demorado tanto tempo para fazer isso. E promete que nunca mais vai me abandonar. Prometo que vou te amar e te escolher todos os dias da minha vida. Então sim, disse ela, sorrindo através das lágrimas. Sim, eu quero casar com você. O ginásio explodiu em aplausos ensurdecedores, celebrando o triunfo do amor verdadeiro sobre todas as convenções sociais. 6 meses depois, no dia mais bonito do outono mineiro, Wilson Silva e Neuzane Santos se casaram na Fazenda do Engenho, em Nova Lima. A cerimônia foi uma celebração única na história social de Minas Gerais. De um lado, a elite empresarial do estado, do outro, a família humilde e calorosa do Barreiro. A fazenda havia sido decorada com uma elegância que respeitava a simplicidade do ambiente rural. Flores do campo misturadas com arranjos sofisticados, música clássica alternando com MPB. Um buffet que oferecia tanto canapés gourmet quanto comida mineira tradicional. Conceição estava radiante, usando um vestido azul que Wilson havia feito questão de escolher pessoalmente com a ajuda da melhor estilista de Belo Horizonte. Suas dores nas costas haviam melhorado significativamente após a cirurgia que Wilson insistiu em custear, e ela caminhava com mais facilidade. Antônio Silva, em uma das maiores surpresas da cerimônia, havia se tornado o maior defensor do casamento. Não apenas aceitou Neuzane na família, a adotou como a filha que nunca teve. Foi ele quem a conduziu até o altar na ausência do pai. Cuide bem do meu filho, sussurrou ele no ouvido dela enquanto caminhavam. Ele precisa de alguém como você, para ser verdadeiramente feliz. E ele cuide bem de mim, respondeu ela sorrindo, porque eu também preciso dele. A cerimônia foi conduzida pelo padre da paróquia, onde Neuzane cresceu, misturando tradição católica com elementos pessoais que refletiam a história do casal. Quando chegou o momento dos votos, ambos haviam escrito declarações próprias. Neuzane, disse Wilson segurando as mãos dela, você apareceu na minha vida disfarçada de emergência e se tornou minha certeza. Me ensinou que riqueza verdadeira não está no que temos, mas em quem somos e a quem amamos. Prometo te escolher todos os dias, te amar em todas as circunstâncias e nunca mais deixar o medo ser maior que nosso amor. Wilson, respondeu ela, a voz embargada de emoção, você me devolveu meus sonhos quando eu achava que eles estavam perdidos para sempre. Me mostrou que o amor verdadeiro não conhece barreiras e pode mover montanhas. Prometo estar ao seu lado em todas as vitórias e derrotas, te apoiar em todos os desafios e te amar com toda a intensidade que meu coração conseguir suportar. A festa misturou samba de roda com valsa vienense, pagode com música clássica, cerveja gelada com champanhe francês. Foi uma celebração que quebrou todos os protocolos sociais e criou novos paradigmas sobre como diferentes mundos podem se unir quando o amor é genuíno. Durante a valsa dos noivos, tocada por um quarteto de cordas que intercalou com uma roda de samba, Wilson sussurrou no ouvido de Neuzane. Você se lembra do que me disse na primeira semana, que tinha medo de acordar e descobrir que tudo era um sonho? Lembro. Então pode acordar agora, porque isso aqui é realidade para sempre. 1 ano depois eles estavam no jardim da mansão que haviam decorado juntos no Lourdes, misturando o luxo com o aconchego, criando um verdadeiro lar onde o amor se sentia em cada cômodo. Neuzane estava grávida de 6 meses, trabalhando meio período na empresa como diretora de inovação e cursando mestrado em engenharia pela UFMG. Sabe qual foi seu maior erro, senhor? Silva? Perguntou ela, acariciando a barriga enquanto observavam o pôr do sol da varanda. Qual, senhora Silva? Pensar que amor tem prazo de validade. Wilson a abraçou por trás, sentindo o bebê se mexer sob suas mãos. E você me ensinou que quando é amor verdadeiro, um dia vira para sempre. Conceição, que agora morava em uma casa confortável que Wilson havia construído ao lado da mansão, observava o casal da janela de sua sala. Letícia, que havia se formado enfermeira e trabalhava no melhor hospital de Belo Horizonte, estava jantando com eles como fazia todas as sextas-feiras. Obrigada, murmurou Conceição, olhando para o céu estrelado. Obrigada por mandar o amor verdadeiro para minha filha quando ela mais precisava.
José Carlos havia sido promovido a vice-presidente da empresa e desenvolvido uma amizade sincera com Neuzane, admirando sua inteligência e sua capacidade de humanizar Wilson. Fernanda havia se tornado confidente e amiga, ajudando Neuzane a navegar pelo mundo corporativo sem perder sua autenticidade. Até mesmo Amanda Andrade havia enviado um presente de casamento com um cartão que dizia: "Obrigada por me liberar para encontrar meu verdadeiro amor." Ela havia se casado 6 meses depois com um médico que conheceu durante trabalho voluntário, descobrindo que preferia homens que salvavam vidas a homens que apenas ganhavam dinheiro. Naquela noite, enquanto Neuzane dormia em seus braços, Wilson refletia sobre a jornada incrível que haviam vivido. Ele havia contratado uma faxineira por um dia para limpar seu escritório alagado. Ela acabou limpando sua vida inteira e preenchendo seu coração para toda a eternidade. A empresa havia crescido 300% desde que Neuzane se juntou oficialmente à equipe. Suas ideias inovadoras e sua capacidade de simplificar o complexo haviam revolucionado não apenas os produtos, mas toda a cultura organizacional. Os funcionários eram mais felizes, mais produtivos, mais engajados. Wilson havia criado um programa de bolsas de estudo para jovens de baixa renda que quisessem cursar engenharia, garantindo que outras Neuzanes tivessem a oportunidade que ela quase perdeu. O programa levava o nome de Projeto Diamante Bruto, porque, como Neuzane dizia, às vezes os maiores tesouros estão escondidos onde menos esperamos encontrá-los. Às vezes, o amor chega disfarçado de emergência e se torna a única certeza que realmente importa. Às vezes, uma manhã comum de terça-feira pode mudar 2 vidas para sempre. E às vezes, quando menos esperamos, encontramos na pessoa mais improvável a metade que nem sabíamos que estava faltando. Wilson Silva aprendeu que o amor verdadeiro não escolhe classe social, não respeita convenções sociais e não tem medo de enfrentar tempestades. Neuzane Santos descobriu que vale a pena lutar pelos sonhos, mesmo quando eles parecem impossíveis, e que o amor pode realmente mover montanhas quando é genuíno e corajoso. E juntos eles provaram que algumas histórias de amor são tão poderosas que conseguem transformar não apenas 2 vidas, mas todos ao redor, criando ondas de mudança que se espalham pela sociedade, quebrando preconceitos, derrubando barreiras e mostrando que quando o amor é verdadeiro tudo é possível. Eles criaram um novo futuro onde o que importa não é de onde você veio, mas para onde você está indo de mãos dadas com quem ama. Um futuro onde uma faxineira pode se tornar diretora de inovação, onde um bilionário pode descobrir que a verdadeira riqueza está no amor, e onde 2 pessoas de mundos diferentes podem construir um mundo novo, melhor, mais justo e mais humano.